todos. Boa tarde, mais um sábado gostoso. Estamos aqui ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre comportamento alimentar e festas de final de ano, né? Foi um ano onde o comportamento alimentar da gente foi muito confuso, um ano atípico, muitas histórias para contar. E eu vou estar com a Luciana Lombardi, que é especialista em comportamento alimentar. Não podia deixar de convidá-la para falar sobre esse tema. Logo já começaremos, véspera de Natal e assim por diante, né? E ela vai falar conosco sobre mitos, comportamento alimentar, a contextualização desse alimento. Vai ser muito divertido. Fiquem conosco e também convidem seus amigos. Apertem ali no aviãozinho e dispara pro Instagram de vocês, que vai ser muito bom. É um prazer recebê-los. Márcia Hummer, Humanas, meninas, sejam bem-vindas. Juliara, Maria, Aguinaldo, seja bem-vindo. Já estamos aqui com a Luciana, vamos chamá-la para entrar com a gente. Entrando, os nossos convidados, sejam... Oi. Oi, Lu! Eu vi a sua chamada para nossa live, achei que você estaria de coque, de cabelo preso. Preso? Não, é só um truque para ele ficar ondulado. Cabelos e truques, Lu. Olha, já estamos com Sim. convidados, as meninas já estão aqui, Humanas, né? A Maria, a Oba! Juliara, opa mesmo. A Oi, tia. Sônia. Essa é outra Sônia Penteado. Existem Não duas Sônias. acredito. Sério, você, Jura? você acredita? Vou contar a sua história, minha tia. A minha mãe tem um irmão, Cláudio. E esse Ah, tio, ele casou com uma Sônia Maria, igualzinho a minha mãe. ah, Falta de não criatividade, né? acredito. E essa minha tia, apaixonada por ela, que eu sou, ela está sempre aqui com a gente, né, tia? Muito obrigada por estar aqui. E ela acabou ficando Penteado também, né? Só que ela Que tem bom. outro sobrenome no Penteado e a minha mãe já não, né? Lu, Muito eu acho que bom. você Vamos poderia lá. já começar se apresentando o tema, enfim. Fique à vontade que hoje o dia é seu. Ai, gente, primeiro que é assim muito bom, né, poder ser convidada mais uma vez para falar nesse espaço aqui aberto, né, para a gente poder discutir esses temas. Adoro, muito obrigada, Ana, mais uma vez pela confiança e pela Gente, oportunidade é de a uma gente delícia, né? conversar. Bate-papo É, comigo já é uma delícia, e estar com você é uma delícia maior ainda. muito bom. Eu também adoro. Enfim. Bom, Ana, assim, eu acho que as pessoas já me conhecem assim de uma certa forma, porque eu já estou sempre aqui, né? Mas Sim. eu quero assim só falar um pouquinho que a minha história com comportamento alimentar começou há mais ou menos uns 5 anos, né? Em que exatamente começou em virtude das minhas dificuldades com a alimentação. Então eu tinha muitas dificuldades e falava, meu Deus, não é possível que a psicologia ela não tenha algo que fale a respeito dessa coisa, né? De a gente ficar fazendo dieta, engorda, emagrece e sofre porque come e come um pedaço de bolo já se sente mal e enfim, né? Aquela angústia, aquela montanha-russa de emoções. E aí eu comecei a procurar a respeito desses assuntos e aí fui desembocar na nutrição comportamental, e aí fui conhecer o comportamento alimentar, né? E, enfim, tenho praticado isso nesses últimos 5 anos, então fiz primeiro todo o trabalho comigo, fui estudando, e aí resolvi levar isso para o consultório. Me apaixonei pelo tema, e hoje, assim, não é meu principal foco, não é meu único foco de atuação no consultório, né? Mas eu posso dizer que é o meu principal foco, né? Mesmo porque quando a gente fala em comportamento alimentar, a gente entende que é uma área que nos dá uma amplitude muito maior. Então, quando o cliente chega dentro do meu consultório querendo trabalhar o comportamento alimentar dele, necessariamente eu não vou trabalhar só isso. Eu vou trabalhar todas as emoções relacionadas ao comer, mas também todas as emoções e as relações
em volta da vida dele, né? Porque muitas vezes a alimentação, esse foco na alimentação, ele acaba sendo uma parte importante de situações conflituosas com o trabalho, com as relações conjugais, com as relações com ele mesmo, familiares, enfim, né? Está sempre ali associado bastante dificuldades em relação às ansiedades, às vezes depressão, relações com o corpo, enfim. É um leque de situações, né? Enfim, e aí agora eu estou terminando a minha especialização dentro dessa área, né? Até o final do ano eu já termino a minha pós-graduação em comportamento alimentar mesmo, e tenho trabalhado então com áreas afins nesse sentido, né? Então, desde o comportamento alimentar, das dificuldades em relação ao comer, até também transtornos alimentares, que é uma área de atuação que eu gosto muito e que eu tenho dedicado bastante atenção para isso, né? Então, quando você me Dá para chamou para falar perceber de que não é pouca coisa, né? Para trabalhar com isso tem que ter muita bastante especialização, muito trabalho, experiência da Luciana, né? Eu acredito que isso. quase todos esses convidados que estão aqui hoje te conhecem, mas nem todos. E eu acho importante, Uhum. Luciana, porque cada vez que a gente fala do nosso trabalho, uma coisa chama atenção, né? Então, às vezes, uma pessoa escutou num outro momento, não ficou com aquilo, né? Mas aí hoje está precisando de uma outra fala, de um outro contexto, né? Então, é Isso, sempre bom você exato. falar, né? Muito bom. Então, E aí, quando você é me isso. convidou para falar sobre comportamento alimentar, fiquei super feliz, que eu acho que é a primeira vez que eu falo exatamente disso aqui, em relação às festas de final de ano, principalmente, que a gente sempre faz uma abordagem no final do ano, né? Tentando diminuir a ansiedade das pessoas, ajudando essas pessoas a lidarem melhor com essa relação com a comida nessa época do ano, que é sempre muito complicada, né? Ela se potencializa demais nessa época do ano, mas a gente vai começando a entender que isso é um resultado do contexto todo de vida dessa pessoa ao longo dessa história, né? Então eu quero começar dizendo que, assim, quando a gente fala em comportamento alimentar e em comer, isso é um contexto muito amplo e complexo. A gente nunca escolhe comer uma comida simplesmente pelo fato básico de que eu preciso colocar energia para o meu corpo funcionar, né? Então, assim, isso é um conceito bastante reducionista da gente entender a alimentação, achar que eu vou comer simplesmente para matar minha fome, como os nossos ancestrais faziam, né? Porque hoje a gente vive dentro de um contexto muito mais amplo, a gente vive num ambiente de múltiplas estimulações, onde a gente tem um acesso enorme à comida a todo momento, né? E então a gente realmente é tentado a todo momento, né, pelas nossas situações ambientais, enfim, a buscar às vezes o alimento sem necessariamente essa questão da fome física, né? Então, quando eu escolho um alimento para comer, quando eu vou fazer uma refeição, estão envolvidos múltiplas questões, né? Desde onde eu vou comer, com quem eu vou comer, o que eu vou comer, de que forma que eu vou comer, se é rápido, se eu estou com pouco tempo, se eu tenho muito tempo, né? Então, o que aquela alimentação ela reflete para mim, qual é o meu estado de humor naquele momento. Então, não é simplesmente a gente, como eu gosto de falar, assim, a gente sentar à mesa e colocar a comida para dentro, né? Tem uma série de contextos aí que são importantes a gente levar em conta. Então, muito antes da gente tratar a nossa alimentação como algo simplista, é a gente entender que as nossas emoções também fazem parte desse contexto, né? E quando a gente trabalha comportamento alimentar, Ana, a gente se apoia sempre em 3 pontos muito importantes, que é a quantidade daquele alimento, a frequência com que eu como aquele alimento e principalmente o contexto em que aquela alimentação está envolvida. Se eu me baseio nesses 3 pontos de quantidade, frequência e contexto, logo eu posso entender que nós trabalhamos muito com essa questão de que não existem alimentos
proibidos e permitidos, bons e ruins. O que me faz, não existe alimentos que façam com que eu engorde ou emagreça, simplesmente por comer aquele alimento, né? O contexto é com que frequência e em que quantidade eu como esse tipo de alimento, né? Baseado em que contexto? Então, logo, se eu como pizza, hambúrguer todos os dias, numa frequência muito grande, ou alimentos dentro desse contexto, como poucas verduras, frutas, legumes, né? E dou prioridade para esse tipo de alimentos, logo vou ter uma tendência a talvez ganhar peso, principalmente porque eu como numa frequência alta e porque eu como numa quantidade muito maior do que eu deveria. E essa quantidade ela vai estar sempre pautada na minha sensação fisiológica de fome, que é um contexto muito importante dentro do trabalho do comportamento alimentar, porque ao longo desses anos, né, e da vinda das dietas, e do histórico e da presença das dietas na nossa vida, simplesmente com o contexto de ser uma emagrecedora, né? Não, nem sempre, eu gosto muito de falar assim, pensa a primeira vez ou as vezes que você procurou uma nutricionista, se você tinha, qual era a intenção que você tinha naquele momento? Era realmente de estar preocupada com a qualidade alimentar, de ampliar, né, de melhorar e de fazer uma análise a respeito da sua forma de se alimentar? Ou você foi na nutricionista sempre com a busca de perder peso e de ter um corpo mais magro, né? Então, quando a gente começa a ficar envolvido com essa cultura da dieta e a gente vai desenvolvendo a nossa mentalidade de dieta, a gente vai perdendo contato com o nosso corpo. Então, hoje nós nos alimentamos muito mais pautados, né, num cardápio, numa receita, numa quantidade que muitas vezes eu não sei se aquilo realmente faz sentido para mim. Se a gente fizer um experimento, e aí eu convido todos que estão nos ouvindo agora a fazerem essa experiência, pegarem um dia em que estiverem mais tranquilos, né, geralmente aí num final de semana, em que está o período todo em casa, e procurarem se alimentar naquele dia quando tiver fome, né? Para você ver qual é a dificuldade que você tem, às vezes, até de reconhecer a sensação de fome, né? Que para uns é o buraco no estômago, para outros é uma sensação de fraqueza, para outros, enfim. Então, essa reconexão com o corpo é importante. E para vocês perceberem o quanto nós realmente sentimos pouca fome durante o dia, né? Então, nós comemos muitas outras vezes pautado em situações externas, né? Que é o que a gente... esse é um dos aspectos do que a gente chama de mentalidade de dieta. Né? Então, a gente vai entendendo que eu estou colocando todas essas coisas para a gente ir construindo essas coisas, para a gente entender o quanto é difícil lidar com as festas de final de ano. Né? Porque lá no final do ano, as nossas festas, né, lá, enfim, talvez esse ano esteja bastante modificado em virtude dessa questão de a gente não poder aglomerar, né? Mas vamos pensar no nosso histórico de festas anteriores aí, né? Muitas vezes eu quero resolver o que não foi resolvido durante o ano inteiro naquela festa do final do ano, né? Eu quero ter um comportamento extremamente pleno de controle em relação à comida, sem considerar o tanto de restrições que eu fui fazendo ao longo do meu ano, né? O tanto que eu fui me privando de me alimentar com prazer, né? Porque o prazer com a alimentação, Ana, ele faz parte desse contexto. E a gente costuma falar muito assim, é importante ter prazer com a alimentação. Ter prazer só com a alimentação que é o problema, né? Quando eu tenho só prazer na vida com a alimentação, que é o problema. Agora, eu preciso ter prazer. Então, a gente se pauta em dois conceitos importantes: saciedade e satisfação. Quantas vezes a gente come e a gente está saciado, não tenho mais fome, mas eu não estou satisfeito.
eu comi um prato enorme de salada querendo comer macarrão. O que vai acontecer? Eu vou buscar comida o dia inteiro, eu vou pensar em comida o dia inteiro, até que eu tenha aquela satisfação, como fala, aquela satisfação atendida, né? Que é a velha história do brigadeiro ou do chocolate. Eu acordo e nossa senhora, com vontade de comer um chocolate. Eu aguento um dia, eu aguento mais meio dia, e aí eu tô comendo, e aí eu tô com vontade de comer chocolate, mas eu não posso, né? Porque eu estou pautada nas regras externas de dieta. Eu não posso comer chocolate. Aí eu vou lá, então eu como uma maçã com canela no micro-ondas, continuo pensando em brigadeiro. Aí eu como uma banana, né? Aí eu como uma tangerina, aí eu como uma barrinha, e aí quando eu chego no final da tarde, eu já comi um caminhão de coisas que seria que caloricamente, vamos dizer assim, a gente nem fala muito nessa questão, mas caloricamente é muito maior do que a gente ter comido um brigadeiro com prazer, né? E eu adoro isso, essa questão Hum, que você fala, né? Porque uma vez eu fiz uma dieta no Vigilantes do Peso, e há 20 anos atrás eles já tinham uma cultura, o Vigilantes do Peso ele traz para nós uma cultura um pouco norte-americana, né? E eles já tinham essa fala, né? Que você às vezes queria um bombom sonho de valsa, e aí repete essa sua fala. E uma coisa muito importante, né? A cultura do sofrimento, né? Eu fiz até um post essa semana falando a respeito disso, da gente sofrer e de não ser muito bom não é bem vista, né, a pessoa feliz. A pessoa feliz tem alguma coisa errada, né? Então a gente precisa trabalhar muito, né, aquilo que a gente fala sobre prazer. E eu só quero falar um oi, Lu, que você sabe, né? Você me conhece quando você está do outro lado, se assistindo, você sabe que eu paro tudo para falar oi para você, né? E aí, eu tô sim. com um monte de gente deliciosamente entrando aqui. Andressa Silva Guerreiro, Andressa, uma amiga maravilhosa. Ela tem um trabalho muito bonito, inclusive ela está fazendo meus cartões agora que eu estou fazendo novos, né? Ela tem a Amarte personalizado. Gente, entra nesse Instagram da Andressa. A Clícia, olha que delícia. A Clícia está Ah, com que a gente. delícia, A Clícia. Eliane é minha cunhada que já fez uma live com a gente. Eu costumo dizer que tem o bate-papo com amigos no currículo, sabe, Luciana? Eu já tô assim, já Uhum. tá desse jeito no currículo. Ferbrini, né? Seja muito bem-vindo. Então, deixa eu ver aqui a Andressa, Marion Neto, a Priscila, né? A Priscila que também já tem o bate-papo com amigos no currículo, já fez uma live Pri, maravilhosa com a gente. linda. Matheus acabou de entrar. Obrigada, Clícia. Obrigada, Eliane. A Eliane Obrigada. fica falando que eu falo, gente, por favor, né? Vocês conhecem aquela história da realidade do Instagram? É capaz de muitos que não me conhecem, se me virem na rua, não vão me conhecer. O problema é o Instagram que deixa a gente mais bonita, não tem nada a ver. Então, muito obrigada, gente. A Eliane falando agora há pouco, né? E houve Uhum. dois comentários interessantes, Lu. A Hum. Andressa está super feliz aqui, que essa explicação me libertou agora, né? Olha que bonito, essa explicação que você está dando sobre a alimentação, né? Que bom, que bom. Aqui a Eliane lembrando do seriado Friends, né? Temos um jargão engraçado no seriado que ela gosta muito, que diz que comida não é amor, né? Acho que ela está se referindo justamente àquela questão do prazer, né? A comida não É, substitui nada, ela mata a fome e ela enche o nosso corpo de energia, né? mas aí eu vou ser obrigada a fazer uma observação. A comida Tá. em si, ela não é só amor, mas ela também é amor. Ela também é É, afeto, Lu. né? É, é. Ah, sim, Porque também. a Verdade. gente come e a gente faz comida para agradar, para amar. Quem nunca aqui tem uma lembrança, uma memória afetiva de um doce importante, de uma comida gostosa que você come na casa da sua avó, na casa da sua mãe? Tem até uma professora minha da pós-graduação que ela colocou uma vez um stories e eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E ela falou assim, amor em forma de laranja, né?
E eu falei, eu quero ouvir. Aí ela contou a história de que quando ela era mais nova, assim, enfim, a mãe descascava a laranja e colocava sempre quando ela ia almoçar ao lado como uma forma, então, de carinho, né? Então, fazer, né, descascar a laranja era uma forma de oferecer amor, comida em forma de amor. E às vezes a gente fazer uma comida que a outra pessoa gosta é uma forma de demonstrar amor e de demonstrar carinho, né? Então também é amor, não é só energia, mas a gente não pode usar a comida só como essa busca, né, de Exatamente. afeto. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro aqui, né? Que aí a gente vai entrar numa questão de comer emocional, né? Que é o comer pautado nas emoções, que muitas vezes a gente não sabe realmente, né? Por que que a gente está comendo. A gente simplesmente vai lá e come. E muitas vezes a gente come, todas as vezes que a gente come sem essa sensação de fome, né? Essa vontade e essa busca pelo alimento sem estar com fome, muitas vezes ela pode vir acompanhada de um comer emocional. Então, eu como porque eu estou cansada, eu como porque eu estou entediada, eu como porque eu estou com raiva, né? Eu como porque eu estou chateada, porque eu estou feliz também, né? Só que nós não temos essa cultura de ter essa percepção em relação a como a gente usa a alimentação, né, ao longo da nossa vida. Então, trabalhar o comportamento alimentar nos ajuda a perceber, né, que muitas vezes eu chego em casa e tenho aquele exagero alimentar, muitas vezes porque eu não sei ler emoções. A partir do momento que eu entendo que eu chego em casa todos os dias estressada, e aí eu vou lá, abro a geladeira, como além da conta, e isso se torna uma coisa repetitiva todos os dias, e aí eu percebo que eu posso estar infeliz no meu trabalho, por exemplo, né? Então eu começo a entender que comer não é a alternativa que eu tenho para resolver aquele problema. Então eu posso escolher fazer outras coisas, né? Eu posso escolher fazer outras coisas. Sem contar, né, Ana, que a gente tem uma cultura muito importante, assim, né, de comemorar com a comida, né? Eu acho que aí a gente entra na questão das festas, a gente encontra amigos para poder comemorar e a gente usa comida, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, né? Então, assim, a comida ela está envolvida muito dentro da nossa vida. E eu acho muito triste, né? Muito triste, por isso que eu dedico o meu trabalho todo, assim, muito do meu trabalho em falar sobre isso, que é a gente comer e se sentir mal, né? Uma coisa tão importante que traz tantas coisas boas, né? É, enfim, eu acho muito triste mesmo a gente comer e se sentir mal, e ficar entristecida, e se sentir culpada, né? E viver a nossa vida, que tem tantas outras coisas para serem vividas, pensando simplesmente no que eu vou comer, no que eu deixo de comer, no que eu preciso comer, no que eu posso comer, no que eu não posso comer. E quando eu como, eu me sinto mal, me sinto fracassada, me sinto angustiada, e aí eu vivo naquele ciclo interminável, né, de comida, corpo, né, satisfação, culpa, exagero, enfim, e ocupo um tempo todo da minha vida nesse contexto, E né? não consegue ficar feliz nunca, né, Luciana? Porque tem festa é bom, mas se eu como demais eu já volto para casa chateada e assim Uhum, fica como você chamou de ciclo, né? A Eliane uhum, colocou a questão da brincadeira, né? Eliane, claro, a gente brinca mesmo, né? A nossa live é assim, a nossa live é tipo eu, assim, sabe? Bem descontraída. Mas eu achei legal a complementação, né, que a Luciana colocou, porque realmente, né, o afeto, até quando eu e você estávamos falando, né, Lu, a respeito do afeto, a comida com afeto, que eu falei assim com dorzinha no coração, né? No Natal sempre uhum. tinha, a minha tia vai lembrar, do manjar branco da minha avó, né? E a gente praticamente só comia esse manjar branco no Natal, cheio de calda, com um monte de ameixas, né? E era uma Nossa, que paixão. delícia.
né? Então, é assim, eu Delícia. tenho a impressão que se hoje alguém fizer um manjar branco muito parecido com o dela, que o dela era bem durinho assim, eu vou sentir o gosto daquele Natal. Acho que eu vou querer fechar os olhos e ficar 5 minutos naquilo. Então, quer dizer, o Hum, sentido, né, o paladar, um órgão dos sentidos, que está muito relacionado ao afeto, né? E mais pessoas total. entrando. Gente, não vai dar para eu falar oi para todo mundo, estou muito contente com todo mundo, Lilian, né? Hum. A Duda Pascoal, né? Meu marido acabou de entrar, Maria Batista, sejam todos muito bem-vindos. E vamos continuando para a gente ter. E outra coisa, né, Luciana? A gente vai estar com a família. Aqui em casa, no nosso Natal, nós vamos estar em 5 pessoas: minha mãe, minha sogra e nós três, né? Mas a comida, né? A comida, ela vem junto. Não importa se são 20 pessoas ou se vão ser 5 pessoas. A comida, ela vem junto. Então, mesmo nesse Uhum. contexto, né? Além do que a live Sim, fica salva para vários anos. Se Deus quiser, o ano que vem a gente vai poder ter o Natal reunindo toda a família, todos os diferente. filhos, todos os tios diferentes, né? Mas Uhum. mesmo assim, para esse ano é contextualizado, sim, né? Isso, Boa tarde, isso. Maria. O Seja Ana, bem-vinda. então, Fala, Lu. desculpa. Não, Não então pode falar. eu queria dar então andamento nessa nossa discussão, falando exatamente dessa questão do contexto, né? Por que que as festas do final de ano são tão angustiantes, né? Primeiro ponto, porque assim a gente tem uma oferta de comida muito grande, né? Naquele período do ano, e a gente muitas vezes quer resolver a nossa vida nas festas de Natal e Ano Novo. Quando eu falo resolver a nossa vida nas festas de Natal e Ano Novo, é assim, a gente passou o ano inteiro, né, tendo dificuldades em relação à comida, né, fazendo várias dietas, fazendo várias restrições, e aí a gente acha que naquele momento de festas que eu tenho que ser assim extremamente controlada, com tudo aquilo que eu vou comer naquele momento, naquele dia. Né? Então, a gente vai voltar lá para aquele nosso contexto, para a nossa explicação inicial da quantidade, da frequência e do contexto. E aí eu quero entrar para dizer o seguinte, que nas nossas festas, né, de final de ano, a gente vai sempre lembrar que existe sempre esse contexto, né? Um contexto de comidas que eu como uma vez por ano, muitas vezes, né? Um contexto de confraternização, então onde as pessoas, onde a gente vai encontrar pessoas queridas, onde a gente vai lidar com situações, né, de estar muito tempo perto de uma mesa farta, muita estimulação, né, de comida ali no nosso dia. A gente vai lidar muito com questões de memória afetiva, né? Porque são, como a gente falou aqui, né? São doces, são comidas que eu como uma vez por ano e que me remetem a lembranças de pessoas amadas, de pessoas queridas, né? De reviver histórias. Então, a comida ela tem esse poder maravilhoso de quando eu como, eu lembro de coisas muito prazerosas, né? De coisas muito gostosas, de quando eu era criança, por exemplo, né? Enfim, então a gente fica muito suscetível a esse tipo de coisa. E não é justo com a gente, né, chegar na festa do final de ano e aí ter aquele manjar maravilhoso, como você colocou da sua avó, ter aquela comida deliciosa que sua mãe só faz naquele dia, e eu ficar pensando que eu não posso comer aquilo porque aquilo vai me engordar. Porque aquilo, se eu comer aquilo, aquilo não vai fazer bem para minha saúde, né? Já não está fazendo bem para sua saúde emocional, com certeza, né? De você ficar trabalhando muito esse sentimento de culpa em relação a esses alimentos e ficar criando essas regras em relação à alimentação nesses momentos, né? E a gente vai ter que entender, Ana, que dentro de um contexto, o que a maioria das pessoas faz naquele momento, né? Quando você vai a uma festa de casamento, e a gente até falou disso, quando você está numa festa de final de ano, o que acontece com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas geralmente comem um pouco a mais, né? Porque ou estão felizes demais, ou estão desconectadas demais, ou estão querendo realmente, é muito gostosa aquela comida e eu quero comer mais aquela comida e tá tudo bem, né?
Então, saber que a alimentação, o comer, é uma coisa fluida. Isso eu gosto muito de ressaltar, né? Comer é fluido. Comer vai de encontro com a nossa experiência, com a nossa vivência. Então, não tem problema nenhum quando a gente trabalha comportamento alimentar, você comer mais um pouco porque está muito bom. Você comer mais um pouco porque vai ser aquela única vez que você vai comer aquele alimento, porque senão só o ano que vem. Agora, comer mais um pouco de um alimento que você tem acesso a ele a todo momento e você comer sempre mais um pouco, todos os dias, não respeitando as suas sensações de fome, de saciedade, né? Sempre excedendo, sempre se permitindo um pouco a mais, sempre fazendo outras escolhas dentro de um contexto em que eu posso comer depois, eu posso esperar um pouco, eu posso fazer novas escolhas. Isso é uma coisa que nos chama atenção e que a gente pode trabalhar, né? Mas quando eu olho para essa situação, eu vou entender que a maioria das pessoas, elas vão estar ali num momento em que está tudo bem, né? Agora, tem um porém, né? Quando está tudo bem e eu não consigo lidar com esse tá tudo bem, aí que entra a questão das culpas, né? Então eu não me preparo o ano inteiro, eu não trabalho o meu comportamento o ano inteiro, eu não lido bem com a comida o ano inteiro, e aí eu quero chegar no final do ano, no Natal e no Ano Novo, e eu quero ser a lady do controle, do mega controle alimentar, né? E aí, o que acontece? Quando eu estabeleço muitas regras de pode, não pode, e eu acabo me excedendo nessas regras, eu acabo gerando sentimentos de culpa, naturalmente, e aí é onde pode entrar a Jaque, né, que a gente chama, já que eu comi esse pouco a mais, então agora não resolve mais nada e eu vou comer o resto do meu dia, né? E já que eu me excedi em tal coisa, então vem sempre aquela imagem a respeito de que o fato de eu ter excedido um pouco faz com que eu realmente vá ganhar peso, com que eu realmente vá engordar. E lembrando, frequência, quantidade. Um dia, uma refeição não vai fazer com que você ganhe excessivamente peso, né? Agora, já que eu comi isso a mais, esse pedaço de bolo, e se eu continuar comendo o resto do dia, e aí no dia 25, e aí no dia 26, e aí em todos os outros dias, com certeza eu posso ter um aumento de peso, né? Então, saber lidar muito com essas frustrações, com essa culpa ao comer, é importante para que a gente entenda que se eu excedi naquele momento, eu posso então tentar fazer um pouco diferente na próxima refeição. Eu não preciso, né, me punir. E aí, geralmente, o que as pessoas fazem? Já que eu comi tudo isso, então eu vou comer amanhã de novo, porque aí então eu vou começar a dieta no dia 26. E aí, no dia 26, eu vou lá e restringo, né? Porque eu preciso estar bem para o ano novo. E aí eu restringo. Chega na véspera do ano novo, o que acontece? Eu vou ter ali de novo a história se repetindo, né? Um excesso de estimulação, né? O meu comportamento que está totalmente desequilibrado, não sei se eu posso usar essa palavra, mas assim, desorganizado, enfim, né? E aí eu vou para a Jaque de novo, né? Então a gente precisa lidar com as festas de final de ano da melhor maneira que a gente pode, que a gente consegue. E lembrar que não é no Natal e Ano Novo que você vai resolver a sua vida do ano inteiro, né? Não é o ano Natal e o Ano Novo que vai te fazer engordar. Se você teve uma dificuldade o ano inteiro. E não é no Natal e no Ano Novo que você vai emagrecer, né? Então, é muito mais olhar, é um olhar muito mais amplo do que o peso, né, Ana? A gente está falando aqui da gente olhar muito para a questão do comportamento mesmo, né? Do comportamento, das sensações de angústia que eu tenho ao comer,
das sensações de angústia que eu tenho de exceder, dos sentimentos de culpa que eu tenho ao fazer uma refeição. Então, a gente está olhando muito, é um olhar muito mais amplo do que simplesmente eu vou engordar ou eu vou emagrecer, mas todos os efeitos emocionais em consequência, né, dessa dinâmica, né, dessa dinâmica que vem sendo desenvolvida ao longo de anos aí, né? Lu, tem uma questão aqui da Eliane, né, que a gente estava falando com ela agora há pouco, né? Antes, deixa eu só falar um oi para a Beth, entrou mais A gente, olha que Beth. gostoso, Beth, que gostoso você estar aqui com a gente, né? Oi para você também, né? Eliana entrou agora também, Renata Faria, gente, sejam todos bem-vindos. Às vezes eu não consigo falar o nome de todo mundo, porque entra duas pessoas juntas, aí fala um nome só, não dá para a gente saber. Então a Eliane está falando uma coisa interessante. Esse ano o comportamento alimentar ele foi difícil o ano todo, né? Muitos memes, muitas coisas que nós ficaríamos em casa durante o isolamento social e a gente ia comer, todo mundo falando, né? O meu corpo em março, o meu corpo em dezembro. Então eu acho que isso é uma questão interessante. E Lu, agora uma coisa minha que eu acho assim, que tem tudo a ver com a tua proposta de trabalho, né? Como a gente vê mal a questão, por exemplo, eu estou na festa e aí eu vejo uma pessoa que fez o prato e ela repetiu a sobremesa. E se eu sou uma pessoa angustiada com o alimento, preocupada demais com o meu corpo, eu olho para aquela pessoa e falo assim, nossa senhora, ela vai comer de tudo, né? Às vezes parece assim um misto, parece que é chique comer pouco. Eu queria que você falasse um pouco desse mito, dessa coisa boba, né? Que quem come demais, não sei, e quem come de menos é chique. Não tem nada a ver, né, Luciana? Ana, foi ótimo você ter falado isso, assim, porque isso é um contexto que a gente gosta de trabalhar muito, que é a gente atribuir valor moral à comida. Comida não tem valor moral, né? Então, não é porque eu como salada e você come um prato de macarrão que eu sou melhor do que você, tá? Mas isso está dentro de uma mentalidade de dieta, está dentro desse contexto, né? Que a gente fala dessa coisa de atribuir valor ao corpo gordo e ao corpo magro, e, consequentemente, aos comportamentos, né? Então, se eu sou magra, a pessoa magra, ela tem uma série de atributos muito melhores, né, e mais valorizados do que a pessoa gorda. E, consequentemente, se eu como pouco, eu estou muito mais próxima da pessoa controlada, né, que é a pessoa magra, e portanto, eu tenho um valor moral melhor do que aquela pessoa que comeu e que repetiu o prato, por exemplo, e que às vezes não é tão magra assim. Aí a gente entra numa questão, numa discussão muito maior, que é essa atribuição, né, de valores pessoais para uma forma específica de corpo, né? E muitas vezes, você falando isso, né, muitas vezes as pessoas ficam com fome e elas não querem realmente comer, e a preocupação com relação às festas de final de ano é exatamente por essa exposição, né? O que os outros vão pensar sobre o meu prato, o que os outros vão pensar se eu repetir a comida, né? Que é aquela questão que a gente fala, né, dos fiscais do corpo e do prato alheio, né? Eu não me preocupo com a Ai, minha vida, né? Eu tô comendo, pronto, acabou, quero saber o que é bom pra mim, eu tô aqui focada em mim, eu não quero saber se o outro tá com o prato maior do que o meu, porque a fome do outro é diferente da minha fome, a vida do outro é diferente da minha vida, os impactos das questões da vida do outro na fome dele, no corpo dele, na maneira como ele se alimenta, é totalmente diferente de mim. Então, cada um tem a sua vida, né? E que aí a gente costuma sempre falar que as festas de final de ano, elas também trazem muito um incômodo, que é o julgamento dos corpos, né? Que é onde a família se reúne e tem sempre aquela pessoa que vai falar: nossa, como você engordou, nossa, você está comendo, olha, para de comer um pouquinho, você está precisando, né? Que traz toda aquela sensação de mal-estar,
né, também. Então, assim, as festas de final de ano, elas são muito positivas para a confraternização, mas elas também trazem muitas angústias, não só com relação à comida, mas com relação ao próprio tratamento dos seus corpos por pessoas da própria família, né, que é esse julgamento aí. Então, não sei se eu Luciana, respondi, né, Ana, a tua nossa, pergunta, mas é basicamente você totalmente isso. respondeu e foi além, né? Como sempre. E é interessante, Luciana, porque esse final de ano no consultório a gente consegue escutar pessoas que estão conflitadíssimas. A gente acabou de começar dezembro e as pessoas estão morrendo de medo de entrar na festa de final de ano, né? Justamente por causa dessas pessoas que eu chamo de tias Betes, né? Que vão fazer esse comentário, né? Uhum, Então, a Andressa está complementando aqui, né, que isso é péssimo, as pessoas não sabem pelo que o outro está passando. Exatamente, então, às vezes, isso. realmente, eu vou para uma festa, eu estou magérrima para o Natal. Eu vou chegar no Natal, às vezes, eu vou estar 10 quilos maior, né, mais pesada. Uhum, Então, a gente não uhum. sabe o que está acontecendo. E aí eu vejo isso como uma demanda emocional de consultório, as pessoas não querendo ir à festa, né? Porque vai vir a tia dali, a irmã, não sei das quantas, a prima, e sabe que essa Isso. prima é aquela pessoa, né? Inclusive, eu tenho um tema que eu estou querendo montar que se chama assim: não seja você a pessoa que vai estragar a festa do outro. Não seja. Vocês Ótimo. que estão assistindo a live, né? Por favor, Uhum. nós todos Guarda aqui para não você. seremos. Guarda para você, né? Uhum. É, Então, e a Clícia, né, está colocando aqui, isso é cultural, mas muito ruim esse julgamento. As pessoas estão preocupadas com os outros e não olham para elas mesmas, né? Então, vamos isso. ter prazer, vamos nos alimentar, né? Olha, estamos com muita gente entrando, estou acenando para o pessoal, né? A Ellen, Uhum. olha, a Ellen da sua turma também, É, Alexandre. minhas amigas prestigiando Oi, aí de Ellen. colegas de classe, de turma. Que gostoso. A Ellen, a gente tem várias histórias, né? Ela já foi minha aluna, ela é sua amiga e ela é hoje mãe de uma colega da minha filha. A gente se Olha reencontrou aí. alguns anos depois como mães, né, Ellen? Gente, Uhum. eu tô amando vocês aqui. Que delícia, que delícia. Continuem, continuem, né? Velha de guerra. Uhum. Continuem É. colaborando aí. Só perdoe se de repente passar e não der tempo de comentar, porque a Lu tem um recado muito importante para nós. Isso. Ô, Ana, só fazendo então uma complementação nisso que vocês estão falando, né? Que vocês trouxeram aí desses comentários a respeito dos corpos, né? Como você falou, então, assim, além de chegar esse medo das festas de final de ano, como eu não vou conseguir me controlar, né? Também tem muito isso, eu não vou conseguir me Sim. controlar em relação às comidas que eu tenho lá. Também tem muito isso, né? Nossa, eu engordei e eu não quero que as pessoas me vejam assim, né? Porque Uhum. logo existe essa associação do ganho de peso com uma pessoa que tem uma incapacidade, que é uma pessoa fracassada, que não tem força de vontade e uma série de outras coisas, que aí essa questão também da moralidade, da atribuição moral em relação à forma do corpo. Então é muito complicado realmente a gente poder lidar com toda essa demanda no final do ano, né? E lembrando, né, Ana, como a gente já falou aqui isso numa outra live, que claro, se eu faço restrição alimentar, se eu tenho uma mentalidade de dieta, se eu tenho um comer transtornado, né, isso vai aparecer na festa de final de ano, não tem jeito, isso vai estar presente. Então, tentar criar mais regras para esse momento mais dificulta do que ajuda. Então, a gente pode falar aí em algumas estratégias que a gente pode ter, né, nessas festas, nesses momentos que são difíceis aí, que podem ajudar a gente a ter um pouco mais de tranquilidade, né? Então, eu queria falar de algumas estratégias que a gente pode Ai, utilizar. ótimo. Por É, favor, primeira vamos coisa que todos. eu sempre gosto de dizer é assim: não crie uma regra rígida e assim, não faça restrições alimentares não faça restrições alimentares próximo ao Natal, muito menos no dia do Natal. Sabe aquela coisa, então não vou comer nada o dia inteiro, hoje eu só vou comer frutas, verduras e legumes, vou tirar o carbo, né? Vou tirar o carbo para chegar
à noite, eu ficar toda maravilhosa e assim compensar o que eu vou comer à noite. Parou, né? Por quê? Porque, primeiro, a restrição leva ao exagero alimentar e às compulsões alimentares. Então, eu faço restrições, provavelmente, numa situação em que eu tenha uma gama enorme de alimentos e eu esteja ali com o meu corpo querendo retomar, né? Eu vou ter a chance de comer mais. Outra coisa é que o fato da gente, por exemplo, fazer restrição durante o dia faz com que eu chegue, às vezes, no final da noite, muito mais irritada, muito mais cansada, né? Muito mais estressada, e aí a tendência é que eu acabe comendo muito mais do que eu conseguiria comer, do que eu precisaria comer, né? Então tem muito isso. Então não faça restrições próximo às ceias e principalmente no dia da ceia. A segunda coisa que eu gosto de colocar é, já que você tem tanto medo disso, procure planejar alguma coisa no seguinte sentido. Olhe as opções, então antes de você sair comendo, né? Olhe a mesa, escolha aquilo que você mais gosta. Não é aquilo que você acha que vai te engordar menos. É o que você mais gosta. Lembra do contexto, lembra do afeto, lembra da festa, lembra que você vai comer aquela comida que você gosta, talvez é a única vez no ano que você vai comer. Então, quando a gente come e a gente tem satisfação e a gente come com atenção, a gente come menos, tá? Lembra do brigadeiro. Se eu como uma maçã querendo um brigadeiro, eu vou comer 15 maçãs e o brigadeiro. Então, escolha essas opções por aquilo que comece por aquilo que você mais gosta. Sempre assim, né? Se possível, né, associe esses dois elementos que são importantes, saciedade e satisfação, né? Preze pela satisfação naquele dia, né? E tente se conectar com o seu corpo. Eu sei que isso é muito difícil, a gente precisa de um treino, eu trabalho com isso há 5 anos, eu pratico isso todos os dias e tem vezes que eu não consigo me alimentar conectada ao meu corpo, né? Isso é uma coisa que acontece, né? A gente não é uma máquina, mas enfim, tente associar isso. Comi o suficiente, tá bom, mas eu tenho satisfação. Se eu não tenho satisfação, eu vou querer continuar comendo, né? Eu vou querer continuar repetindo aquela sensação de prazer, né? Ou buscando o prazer que eu não consigo ter. E aí, voltando, que é o terceiro ponto, né? Tentar apoiar essa questão da sensação de saciedade, né? Tentar se apoiar nessa questão da sensação de saciedade. Comi, tô me sentindo bem, tá? Vou dar um tempo, vou fazer outras coisas, né? Como que eu tô sentindo aqui meu estômago, né? Comer devagar, né? Prestando atenção, é um outro ponto importante, se você quiser colocar aí, Ana, já tô antecipando, né? Comer devagar, prestando atenção, apreciando o sabor. É bem assim aquela coisa da gente meditar comendo uma coisa que a gente gosta, sabe? Escolha um cantinho ali e fala, gente, dá licença que agora eu vou comer. Escolha um cantinho, uma mesa de pessoas que você gosta, preste atenção na comida, no sabor, na textura, no cheiro, né? Isso é muito gostoso, é muito importante, porque como eu falei anteriormente, quando eu como prestando atenção, eu consigo comer menos, porque eu extraio daquela experiência todo o prazer que eu preciso, né? Quando eu como desconectada, conversando, olhando no celular, dando feliz ano novo, feliz Natal para todo mundo, quando eu vejo o prato já acabou e eu fiquei com aquela sensação de que eu quero mais, né? Então a gente acaba sempre ultrapassando. Para quem gosta de repetir, né? Porque assim, às vezes eu pego muito no consultório, Ana, uma pessoa que fala, eu tenho medo de passar fome e eu gosto dessa sensação de poder comer de novo, né? Porque as dietas, elas acabam trazendo pra gente uma sensação muito desconfortável, né? De que muitas vezes eu como menos do que eu precisava. Eu como menos do que eu sinto fome, né? As dietas fazem isso. Muitas vezes eu como, mas eu queria comer mais porque eu tô com fome, mas eu não posso comer, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, me traz uma sensação de angústia
eu estar comendo uma coisa gostosa e eu não poder repetir que essa experiência em relação às dietas. Então, o que que eu sugiro? A gente sabe o quanto nos satisfaz, né? A gente sabe, assim, quando eu passo do limite. Então, divide o teu prato em duas etapas, não tem problema nenhum. É claro que você não vai comer aquele pratão, montão, se excedendo. Mas, assim, divida, já que eu olhei todas as opções, o que que eu vou escolher primeiro e o que que eu vou escolher depois. Então, tente dividir aquele pratão, né? O teu prato normal, não um pratão, mas tente dividir o teu prato em duas partes, né? Então, na primeira parte eu vou comer isso, isso e isso, e na segunda eu vou comer de novo isso e isso. Isso faz com que a gente diminua um pouco essa ansiedade de não poder continuar comendo, né? Do não poder continuar comendo, e também satisfaz essa necessidade de repetir. Então, mas eu acho que isso é uma estratégia que funciona com algumas pessoas que o pessoal pode colocar, né? Ou às Deixa eu vezes, o só que eu vou falar. comer. Ah, pode Não, não, só falar. uma coisa que eu achei interessante que a Eliane colocou, né? Que quando ela conversa, ela come menos. Você sabe que quando Hum, eu tô conversando também, se eu vou a uma festa e eu presto um pouco mais de atenção no social, eu também consigo comer menos. Mas a dica de curtir, né? De degustar. Sabe quando a gente era criança, que tinha aquele batom de chocolate, que você ficava passando o batom na língua, no lábio, depois você uhum, lambia, chupava aquele chocolate, né? Então, quer dizer, aquilo dura e tem aquele tempo, né, que o nosso cérebro manda o sinal de saciedade. Então, quando a gente come devagar, a gente consegue sentir a sensação de saciedade e a gente está curtindo aquele prato, aquela comida. E depois a gente vai lá e conversa com todo mundo, né? O arroz e o feijão, o arroz com a famosa uva passa, que eu adoro. O pessoal começa a colocar mensagem de todo jeito criticando a uva passa. Eu amo, eu adoro. Eu ponho uva passa em tudo, viu, gente? Ponho mesmo, adoro. Né? Quando não tem, eu vou lá com a latinha de uva passa e jogo. uhum, Então, o que é mais comum, né? Dá pra gente. Aí dá licença, igual você falou, dá licença, gente, que agora eu vou comer o meu manjar, né? Infelizmente, não vou comer esse isso, manjar mais. Mas quem sabe, uhum, né? isso, é. Geralmente não é o muito comum mesmo, né? Porque quando a gente está desconectado, a tendência é a gente comer mais, né? Ou mais rápido, na verdade. É, E às vezes essa sensação de saciedade, ela não é suprida. Então eu posso até comer menos, e às vezes eu como menos do que eu precisaria comer. E aí eu posso depois buscar novamente a comida. Então é uma questão de se observar, né? É uma questão de se observar. A outra dica, né, que eu coloquei aqui é comer com prazer, né? Comer com prazer. Eu sei que isso é muito difícil para quem não pratica, porque sempre vem a culpa. Logo que a culpa ela é um resultado, né, do descumprimento de uma regra. Então, se eu tenho uma mentalidade de dieta e eu separo alimentos em bons, ruins, proibidos, permitidos, saudáveis, não saudáveis, naturalmente, quando eu como algo que eu acho que eu não deveria, ou quando eu como além do que eu acho que eu deveria, quando eu tenho uma regra rígida de dieta, eu acabo me sentindo culpada por ter descumprido aquela regra, me sinto mal com relação àquilo. Mas a sugestão que eu dou é liberte-se disso, ou tente se libertar disso, pelo menos nesse dia, no sentido de experimentar comer com prazer, né? E aí olhar para aquelas comidas que você mais gosta e estar junto, né, com aquela comida, apreciando e degustando e lembrando que isso vai trazer memórias afetivas muito gostosas, né? Trazendo junto com esse sabor histórias da tua vida. Então isso é importante. E lembrar que assim, a comida ela não é a única oportunidade de distração naquele dia, né? Então tem outras oportunidades de distração. A comida ela é uma parte daquele dia. Então, encontrar também outras alternativas de distração, conversas, jogos,
interação, que não seja necessariamente, né, usar a comida para tapar esse buraco, ou às vezes o tédio, ou às vezes o cansaço, ou o tempo que se está passando ali, que, enfim, às vezes a pessoa fica mais cansada daquele dia inteiro. Então, é encontrar outros apoios, né, de distração que são importantes para a gente poder lidar um pouco melhor com a relação com a comida nesses dias, né? E lembrar que, assim, né, Ana, o principal ponto é ponto, acabou. Se eu me excedi, se eu comi demais, se eu fiz o que eu não o que eu acho que eu não deveria ter feito, acabou ali, ponto. O outro dia é um novo dia. Não é para começar dieta, não, mas é para começar de novo, comer, né, fazer boas escolhas. Então, ao invés de ficar repetindo, né, repetindo esse comportamento e chamando a Jaque, né? Então, já que eu comi tudo que eu não deveria ontem, então eu vou continuar comendo. Não. Um dos trabalhos que a gente faz dentro do consultório com comportamento alimentar é ajudar o nosso cliente a recomeçar na próxima refeição. Né? A recomeçar a se conectar com o seu próprio corpo, a recomeçar a fazer boas escolhas, né? Ou as melhores escolhas para que façam sentido para ele, né? A se reconectar em relação às quantidades que ele deve comer, né? Porque um dos princípios do comer intuitivo, que é uma das pontas do trabalho do comportamento alimentar, é devolver para o cliente essa autonomia de escolha, né? O que eu quero comer, o quanto eu quero comer, né? Qual é a minha escolha? Então, isso é um trabalho que demanda muita energia, que não dá para a gente fazer de uma hora para outra, mas é super importante. Ai, sensacional, Lu. Fechou com chave de ouro. E eu achei tão importante que eu fui colocando pro pessoal. Gente, vai correndo o dedinho aí. Quem não anotou, não tem problema, porque eu vou colocar na legenda do nosso vídeo. Lu, Legal. impressionante, assim, né? Didática, gente, incrível, né? Ai, Sabe meu aquela coisa Deus. assim, de dizer tudo o que tem que ser dito e acabar no fim. É, falo demais, Nossa, Ana. não, Lu, falou necessário, porque eu acho que é um assunto muito doloroso, né? Infelizmente, nós brasileiros, principalmente brasileiras, né? A gente sofre muito com esse assunto. Pessoal, Uhum, tivemos aí sim. muitas pessoas que entraram, algumas pessoas entraram agora, eu vi, inclusive minha outra tia, essa é a irmã da minha mãe, né? Lilian. Ah, Então, pessoal que entrou agora, vale a pena, né? Vamos para o IGTV. Quem preferir, às vezes, divulgar ou assistir pelo YouTube, porque no YouTube você põe um pouquinho mais rápido, né? Tem os 10 segundos que você vai pulando. Eu tenho também colocado todas as lives no meu YouTube, que chama Psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. É só procurar que tá lá. E a Lu vai compartilhar também para as pessoas, porque muita gente não pode assistir agora, vai assistir no IGTV ou no YouTube. Luciana, não isso. tenho nem palavras para dizer. Muito obrigada. Luciana Ah, adora estar aqui, porque eu percebo que eu falo, ai, Lu, vamos fazer adoro. uma live? Ela, vamos. Ela não quer saber o assunto, ela fala, vamos, né? Vamos. Vamos trabalhar junto. E além disso, ela também está sempre curtindo aqui os assuntos de todos os profissionais, né? Uma turma muito boa, a Isso. turma da Luciana, as meninas que estavam aqui, a Ellen, a Clícia, né? Muita gente que apareceu aqui, que é da turma dela também, a Priscila, muito gostoso. Muito Muito. obrigada a todos. Damos final aí a mais um bate-papo com amigos de sábado à tarde. Semana que vem tem mais, né? Então, um Muito. beijo para todos Obrigada. vocês. Obrigada, Tchau, Ana. Obrigada a tchau. todo mundo. Um beijo. Bom final de semana. Beijão. Até Tchau. mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.